Deus esteja com todos e todas vós. Assim como os discípulos se reuniram depois da Páscoa e experimentaram a presença de Jesus em seu meio, assim também nós queremos nos encontrar com Jesus Cristo, o nosso Senhor. E por isso estamos no endereço que Ele próprio deixou ao dizer: onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, com eles eu estarei. Convido assim a cada um e a cada uma a ouvirmos e cantarmos juntos o hino Onde 2 ou 3. Onde 2 ou 3 me invocam a orar, com eles estarei. Onde 2 ou 3 me invocam a orar, com eles estarei. Ali estarei, ali estarei. Onde 2 ou 3 me invocam a orar, com eles estarei. Onde 2 ou 3 me invocam a orar, com eles estarei. Onde 2 ou 3 me invocam a orar, com eles estarei. Ali estarei, ali estarei. Onde 2 ou 3 me invocam a orar, com eles estarei. Nós celebramos esse culto do terceiro domingo da Páscoa em nome de Deus Pai, o Criador, do Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e em nome do Espírito Santo, animador e consolador, quando dizemos Amém. Jesus Cristo também nos diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A Páscoa nos anunciou a ressurreição de Jesus Cristo. Ouvimos de uma vida nova, que a morte não pode deter. Diante disso, também nossa situação de pecado, sofrimento, angústia e morte tem os seus dias contados. O sofrimento não é para sempre, ele tem um fim. Supliquemos assim a Deus que aceite também a nossa confissão de pecados e imploremos também juntos pela sua misericórdia. Oremos. Bondoso e amado Deus, diante de Ti confessamos nossa fraqueza, nossa fragilidade e a nossa falta de fé. Muitas vezes não conseguimos crer na ressurreição de Jesus Cristo. Por isso ajuda-nos, Senhor, a perceber que em Ti há salvação, mesmo quando insistimos em dizer que isto não é possível. Revela-te em meio a nossas angústias, a nossa escuridão, dando-nos assim a Tua luz. Renova, Senhor, a nossa vida e liberta-nos dos erros e pecados que cometemos em pensamentos, palavras, atos e omissões, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, quando juntos dizemos: ó Deus, tem compaixão de nós e perdoa-nos. O Senhor, o nosso Deus, tem compaixão de nós e perdoa os nossos pecados, pois a sua palavra nos diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim vos é anunciado o perdão dos vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O apóstolo Paulo anuncia que a partir da ressurreição de Jesus há muitos motivos para termos esperança, porque nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do futuro nos podem separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Por isso, cantemos com alegria, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Paz entre nós. Os convido também para um momento de oração. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado por nos fazer entender, através da Páscoa, o que significa para nós a ressurreição de Jesus Cristo. Auxilia-nos, Senhor, a entendermos o Teu gesto de amor ao dar e ressuscitar Jesus Cristo por cada um de nós. Que Teu Santo Espírito venha a nós e faça-nos entender e aceitar a presença de Jesus em nosso meio. Que a Tua palavra nos sirva para testemunhar e reafirmar a nossa fé em Ti, na ressurreição e também no amor ao próximo. Faz com que nos sintamos confortados e animados por esta palavra a lutar contra a injustiça, o pecado, a morte e também todo o mal. Isso pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, quando juntos dizemos amém. Queremos nos preparar também para as leituras bíblicas, ouvindo e cantando juntos o hino Nem Só Palavra. Nem só palavra é amor, é palavra única ação. Jesus veio ao mundo, amor encarnado por todos nós. Nem só palavra é a paz, é palavra única ação. Jesus deu a vida, o sangue da aliança, o signo da paz para o mundo infeliz. Nem só palavra é esperar, é palavra única ação. Jesus ressurgiu, é sinal de esperança por todos nós. A primeira leitura bíblica nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, os versículos 14, e em seguida ainda o versículo 36 até 41, onde diz assim: Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que esse Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês,
para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e, com muitas outras explicações, procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio desta gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão e fazendo orações. Até aqui as palavras de Atos dos Apóstolos. Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas, disseram os apóstolos de Jesus. Sigamos nós também esta orientação em nossa vida, pois o apóstolo Paulo também nos diz: eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Vamos juntos aclamar o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 24, versículos 13 até 35, cantando juntos Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A leitura do Evangelho encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 até 35, onde diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que ficava a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? E eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. E eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e em palavras. Os chefes dos sacerdotes e os líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele estava vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com que iam para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito
quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Sagradas Escrituras, eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui a palavra do Evangelho de Lucas. Querido irmão, querida irmã, o evangelista Lucas nos relata a história de 2 discípulos de Jesus voltando para a sua aldeia chamada Emaús, depois da crucificação do seu mestre. Certamente estavam abatidos, tristes, mesmo que as mulheres no domingo de manhã tenham dito que ele estava vivo. Não sabemos ao certo, mas os historiadores nos relatam que poderia ser um casal, pois o nome de um deles é Cleopas, e supondo que seja um casal, temos relato que aos pés da cruz estava uma senhora chamada Maria, cujo marido é Cleopas. Aos dois se juntam um terceiro caminhante e começam a lhe questionar sobre os últimos acontecimentos e relata-lhes trechos também da Sagrada Escritura. Ao chegarem em sua casa, os discípulos convidam o terceiro companheiro para pernoitar, pois já era tarde e no momento de repartir o pão, eles o reconheceram. Assim os convido para me acompanharem e analisarmos o texto a partir de 5 pontos que podemos destacar neste relato do Evangelho de Lucas. O primeiro, nós não devemos caminhar sozinhos. Os discípulos estavam em 2. Depois, uma terceira pessoa se juntou a eles. A esperança nasce e se renova no auxílio mútuo. Um anima o outro na caminhada, ouvindo e também falando. Comunidade, diz Martim Lutero, existe onde irmãos mutuamente se consolam e mutuamente também se auxiliam. Certamente muitos estão sozinhos em casa nesses dias que nós estamos vivendo, mas não precisamos ficar solitários, pois em primeiro lugar temos a Deus e também temos e podemos nos usar da tecnologia para nos comunicar com outras pessoas que também estão na mesma caminhada com cada um e com cada uma de nós. O segundo ponto é nós acolhermos sempre com carinho quem quer também caminhar conosco. Os 2 acolheram o terceiro caminhante, mesmo não o conhecendo, somente depois perceberam quem ele era. Lembremos-nos que o primeiro passo de aproximação foi dado por Jesus Cristo. Ele se junta aos 2 primeiros. Talvez alguém nos procure ou nos ligue para conversar. O que vamos nós fazer nesse momento? No mínimo, também podemos acolhê-los com carinho, pois na nossa vida também fomos acolhidos por Deus no dia do nosso batismo. Assim, Deus opta em dar o primeiro passo e caminhar também conosco ao nosso lado, também em nosso dia a dia, seja em momentos de alegria ou seja em momentos de pesar ou de dificuldade. O terceiro passo é ouvir o que o outro tem a nos dizer. Pode ser importante e decisivo ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. Os 2 primeiros ouviram e estavam dispostos a ouvir a terceira pessoa, mesmo que a primeira impressão tenha sido até de ignorância. O terceiro, ao falar sobre a Sagrada Escritura, semeou esperança no coração dos 2 primeiros. O coração deles se ilumina de esperança, até ardia em momento que ouviam a palavra. Muitas vezes não damos ouvido ao que os outros nos têm a dizer. Parece-me que não há mais paciência, nem queremos tirar um tempo para ouvir outras pessoas. Além do mais, muitas vezes
nos consideramos mais entendidos e até mais inteligentes que os que nos falam. Talvez seja por isso que hoje temos muita intolerância e falta de respeito com a opinião alheia. Aqui nos cabe também uma pergunta: e o nosso coração ainda arde quando ouvimos alguém falar da palavra de Deus? Ainda faz alguma diferença em nossa vida, em nossa caminhada, o terceiro companheiro, ou seja, Jesus Cristo, estar andando conosco? Quantas vezes Jesus caminhou conosco e nós também não o reconhecemos? Querido irmão, querida irmã, além de aceitar alguém para caminhar conosco e acolhê-lo com carinho, devemos ouvir o que ele tem a nos dizer com humildade, com respeito e também com paciência, pois podemos estar desperdiçando uma boa conversa e um incrível aprendizado também em nossas vidas. Talvez estejamos no momento certo de retomarmos o caminho, ouvirmos as palavras da Sagrada Escritura e, quem sabe, elas nos façam novamente arder o nosso coração em fé e também em esperança. O quarto destaque deveria ser celebrar tudo na comunhão de mesa. Neste delicado momento que estamos vivendo, não podemos estar em comunhão presencial com outras pessoas, mas ainda estamos na comunhão de todos os santos, assim como também confessamos com as palavras do credo apostólico, pois foi justamente no partir do pão, na comunhão de mesa, que os discípulos reconheceram Jesus Cristo. Será que nós iríamos reconhecer Jesus Cristo sentado numa mesa para a refeição? Certamente, quando tudo isso passar, e vai passar, vamos também ter comunhão de mesa, mas não qualquer comunhão. Vamos nos preparar desde já para ter a comunhão verdadeira, perdoando-nos mutuamente e reconhecendo nos outros o Cristo ressuscitado. O quinto aspecto que é importante, nós não devemos esquecer de contar a novidade adiante. Os 2 discípulos correram da aldeia para a cidade de Jerusalém contar como tinham reconhecido a Jesus Cristo. Nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e ainda corremos para contar esta alegria para os nossos amigos e as nossas amigas, nossos irmãos e irmãs, ou preferimos talvez hoje só fazer intrigas, fofocas e espalhar maldades? Jesus, querido irmão, querida irmã, quer caminhar conosco todos os dias, tentando fazer com que nós o venhamos a reconhecer. Ele está falando com cada um de nós para fazer também arder o nosso coração. Ele está sentado à nossa mesa e deseja que o reconheçamos e venhamos a dividir esta grande alegria com os demais que também nos cercam. Abra o seu coração, a sua vida, o seu caminho, a sua casa. Ofereça um espaço para Jesus Cristo, a sua mesa, pois será assim que saberemos para onde vai o caminho, para onde vai a nossa vida, pois o próprio Cristo nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Que a paz de Deus, que ultrapassa todo o nosso entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando juntos dizemos Amém. Em resposta à palavra de Deus lida e também pregada, nós queremos, junto com os outros cristãos e cristãs, confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Quando juntos dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo,
nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Assim juntos queremos cantar e ouvir o hino No Caminho de Emaús. Eram dois os companheiros que seguiam pela estrada. Tinham pressa de chegar à aldeia de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Veio alguém juntar-se aos dois que seguiam pela estrada. E agora eram três no caminho de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. E chegando a Emaús, bem na hora do jantar, o terceiro companheiro pão e vinho repartiu. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Só então reconheceram quem com eles caminhava. Só então compreenderam que Jesus ressuscitara. Emaús, Emaús, no caminho de Emaús. Com Jesus, eles foram com Jesus. Os convido ainda para um momento de oração de intercessão. Oremos. Querido e bondoso Deus, primeiramente agradecemos pela proteção e bênção na família, na comunidade, em nossa paróquia e também em nossa igreja, nossa cidade, estado e país. Agradecemos pela saúde que temos, não apenas a nossa, mas de todas as pessoas que conhecemos e não conhecemos. Agradecemos pelo pão de cada dia que podemos desfrutar em nossos lares. Agradecemos pelos irmãos e irmãs que nos amparam e apoiam em todos os momentos. E agradecemos também, Senhor, por podermos estar celebrando esse culto, mesmo que seja de um modo bem diferente. Senhor, também pedimos pela nossa igreja, pelos seus ministros e pelas suas ministras, pelos presbíteros e presbíteras, e também por todos os membros, para que testemunhem e anunciem o Cristo vivo, para que creiamos nos seus ensinamentos, no poder da fé, na força e na ação da comunidade, e assim essa ação e presença se tornem sinais concretos do Teu reino também entre nós. Bondoso Deus, clamamos por todas as pessoas que estão convalescendo, que estão doentes, também seus familiares, pelas famílias que estão enlutadas, que perderam entes queridos, pelas pessoas que estão desanimadas, solitárias e até abandonadas, para que possam encontrar alívio para a sua dor, consolo, esperança na fé e convívio na sua comunidade de fé. Pedimos também pelos nossos governantes, que diante do poder que lhes é outorgado pela sociedade, administrem com sabedoria os desafios que lhes são propostos. Sabemos que frente a grandes problemas é preciso atuar com muito amor e muita responsabilidade. Que a Tua proposta de reconciliação e amor os alcance e transforme, bem como os seres pelos quais são responsáveis. Fortaleça e guia-os por Tua graça. Tudo isso e também aquilo que não manifestamos e está guardado em nossos corações,
colocamos humildemente em tuas mãos e sob a tua vontade, quando juntos oramos a oração que teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos ensinou quando juntos dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos ouvir e cantar o hino Meu Tempo. Eis meu tempo, todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz firmemente. Sofra as dores do mundo ao meu redor, sem coragem olho amanhã. Mas me amas, não me deixas só, Pai, tu vens me consolar. Eis meu tempo, todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz-o firmemente. Ódios, dores, mágoas e temor me aprisionam, em cativeiro estou. Deus, eu clamo, livra-me do mal, guia cada passo meu. Eis meu tempo, todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz-o firmemente. Certos dias passam sem razão, pouco tempo resta em minhas mãos. Horas, dias, meses vêm e vão, e pergunto: que será de mim? Eis meu tempo, todo em tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração te dou, faz-o firmemente. Meu coração te dou, faz-o firmemente. Coloquemo-nos em humildade diante de Deus, para assim ainda receber a sua bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que todos e todas fiquem com a paz de Deus e que assim também o sirvamos com alegria em nosso dia a dia, quando juntos dizemos: demos graças a Deus.